É muito simples, né? Se há, né, de fato, uma história formal, né, uma ciência histórica, e ela é tida na modernidade como a ciência que versa e trabalha sobre a memória das ações e fatos significativos para o homem, né, em geral, necessariamente a sua causa deve ser um princípio racional, né, uma inteligência que haja deliberadamente, ou seja, é necessária aí uma alma, né, um alguém, uma pessoa, né, que seja atuante nesse processo. É um processo de conficção, né, na verdade, é uma conficção, manipulação dessa memória. E a história formal, nesse sentido, depende absolutamente de duas realidades, né, básicas. Primeiramente, de um cenário previamente existente, né, onde as coisas possam se desenrolar, né. Preciso que existam seres, né, a própria existência, né, em si, tomada em si mesma, de cada ser individual, né, de cada essência, né, e isso num todo, a existência universal, ou seja, a existência universal tomada como um fato natural, né, em contraposição ao que é sobrenatural e que não tem sentido temporal. Então tem que ter esse cenário, tem que ter a existência, tem que ter mudança, né, tem que ter essência de cada um desses seres que compõem o extrato aí universal. E número 2, tem que existir uma ação deliberada, né, de uma inteligência e de uma vontade que produz aí no âmbito de sua própria história pessoal a confecção dessa ciência, né, a confecção dessa formalidade sobre os dados estudados. Então, só aí a gente já consegue delinear aí três possíveis dimensões da história: a história natural, a história do simples existir, né? A história que tem raiz na própria mente divina, né? História pessoal, que é aquilo que existe, porém age inteligentemente, voluntariamente, deliberadamente, né, que é a história pessoal do próprio ser humano. E só então é possível a formação da história, né, a existência, a figuração da história formal, que evidentemente a história tal qual nós conhecemos aí. Começou com Heródoto, Tucídides, e depois na Roma, Políbio, etc., até chegar aí na modernidade, se tornar efetivamente uma né, suposta ciência ou uma disciplina destacável, né? Porém ela se tornou quase que uma autônoma, né? E é como se só existisse ciência formal, né? História formal. Não existe a história no sentido da própria existência de cada ente, tomada em sua própria existência, né? Sim, tomada dentro do conceito histórico, dentro da classificação histórica, dentro da própria disciplina, da zona delineada aí pela ciência histórica. E nem se diga história pessoal. A história pessoal nada mais é do que o contar a história de alguém ou contar a sua própria história, e não também não é tomado a história pessoal como algo que acontece em si e que está ligado a algo que está para além aqui do tempo e do espaço e da história e do movimento das demais coisas, né? Até porque a existência do universo, a existência das almas, né? E a partir disso a existência de uma ciência formal aí chamada história. Tudo isso daí está arraigado naquilo que a gente chama do princípio universal, que é o próprio Deus, né? Só nele que você vai encontrar uma síntese, né? E poder falar, provavelmente dito, uma história sintética, né? Que daria realmente sentido à própria ciência histórica, né? Porque uma coisa que acontece não desacontece, né? Um ser que existe não inexiste, apesar de
ele perder a sua forma atual, pode ser perdido, mas a passagem dele no tempo, a atuação dele no tempo, né? O existir dele no tempo e tudo mais, isso não pode ser apagado. Isso não pode ser apagado. E isso daí está enraizado num ente, está enraizado numa realidade que extrapola o próprio tempo, né? O próprio existir, o próprio universo, a própria naturalidade, né? A própria história natural e até pessoal. Agora, é o seguinte, a história também é um negócio controverso, porque a palavra vem do grego, que significa basicamente inquérito, né? É inquérito, inquisição, perguntar, pesquisar, investigar, isso é história, né? Porém, aqui o termo história eu tento elasticizá-lo, vamos dizer assim, e tomá-lo no seguinte sentido: o universo foi criado, todos os entes foram criados, todos eles têm uma existência contínua, imutável, mutável, e tudo isso que se passa não deixa de ser, pode deixar de existir enquanto forma, né? Enquanto forma no sentido ali temporal, né? Enquanto atuante temporalmente, mas não deixa de existir no sentido essencial. Aquilo entrou na realidade e não vai sair da realidade, né? Vai sair do tempo, mas não vai sair da eternidade. Então eu trato a palavra história aqui, eu uso ela mas no sentido mais elástico, né? Não no sentido apenas de inquérito, mas no sentido de reminiscência, de retorno ao princípio, né? Isto existe, isto tem pessoalidade, logo isto pode ser formalmente confeccionado ou formalmente memorizado ou formalmente transmitido. Então, dentro dessa linha, dessa cadeia, dessas três dimensões aí, eu creio que o que dá o vértice, né, dá o ponto de ligação, como que do horizonte ao vertical, é justamente o princípio divino, que é a que a gente poderia chamar aqui essa ação como história sintética, né? Aquilo que está sobre as ordens desse princípio, e por ele é feito o que a ligação inexorável dessas três coisas. Mas quem supostamente separa, mas separa na mente, obviamente não na realidade, é a própria mente humana, né? A própria história pessoal é capaz de desligar esses pontos nela.